Vamos lá então para a próxima palestra desse painel, Integração Lavoura-Pecuária no contexto da sustentabilidade. Convido também aqui o Dr. Ademar Serra, também pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Passa para o próximo slide, esse volta e esse é o pointer, tá? Eu vou sentar aqui na frente com a plaquinha do tempo, tá? 20 minutos. Tem uma água aqui para você. Bom dia, pessoal. Bom, é a segunda vez que eu participo aqui do Interagro, né? Agradeço ao Alessandro aí pelo convite, dessa terceira edição, né? Dessa Interagro. E falando um pouco da integração lavoura-pecuária, no contexto da sustentabilidade, né? Bom, meu foco, basicamente vou fazer o quê? Vou inserir a cultura da soja no ambiente de solo degradado, né? Na minha palestra, eu vou buscar isso daí, a inserção da soja nesse cenário como esse aqui, ó, certo? O que nós temos hoje para a expansão da integração lavoura-pecuária, certo? O que nós temos hoje de solo? Solos arenosos, né, solos quartzarênicos. Então, esse é o nosso cenário que nós temos de expansão. Os solos argilosos, como nós tínhamos até alguns anos atrás, hoje, no OMS, nós temos pequenas áreas com esse tipo de solo. Então, nós estamos num cenário de solo de baixíssima fertilidade, com um desafio enorme para a produção de grãos, um desafio enorme para a produção da pecuária, certo? Então, esse é um cenário que nós temos aqui. Sair de uma condição de um solo arenoso como esse, produzir soja, elevar aqui nosso potencial produtivo com a pecuária, esse é o caminho, esse é o foco da minha apresentação hoje. Então, nesse cenário, o que nós temos da expansão da integração lavoura e pecuária em solos arenosos é o quê? 6,3 milhões de hectares com pasto degradado. Então, é um número alto, comparado a 4 milhões de hectares esse ano agora, segundo a ProSoja, né? Se não me engano, foi 4 milhões de hectares com soja plantado no MS. 4 milhões. Então, nós temos 6,5 milhões de hectares no MS de solo degradado. Uma condição extrema de solo. Então, o desafio é grande, né? Não é pequeno nosso desafio. E o cenário, por incrível que pareça, é isso daqui, ó, certo? Esse é o solo, esse é o nosso cenário. Nós estamos ali com 0,3, 0,4 UA por hectare. Com potencial para a gente aumentar isso até 10 vezes, um pouco mais até. Não estou exagerando, não. E realmente na integração lavoura e pecuária, a gente consegue aumentar aí até 10 vezes essa taxa de lotação, tá? Então, o que eu digo? Nós estamos nesse cenário aqui, 0,4A, com um solo totalmente, um pasto totalmente degradado, para chegar a um cenário como esse, 4,5A por hectare, sem exageros. Isso aqui é uma propriedade rural em Chapadão do Sul, com solo bastante arenoso, certo? E foi transformado. Saiu dessa situação de solo com indaiá, que é uma invasora, que é o seguinte: quando aparece indaiá na sua área, é porque está um sistema já indo para desertificação praticamente, certo? Então, uma situação bem extrema quando nós temos esse tipo de espécie, né, nessas áreas. E mesmo assim o produtor rural está lá, com um pouco de braquiária na área. Eu falo assim, mas essa braquiária, como é que ela consegue ainda sobreviver num ambiente com menos de 1 miligrama por decímetro cúbico de fósforo, sem a matéria orgânica, com 1% de matéria orgânica, uma situação totalmente extrema. Braquiária tem uma capacidade muito grande de emissão de fosfatases, de renovação do sistema radicular, então ela consegue ter uma eficiência de absorção de uso de fósforo muito grande. Então ela consegue fazer isso daí e sobreviver. Não com, logicamente, como a palestra anterior, um pasto degradado emite muito gás de efeito estufa, certo? Emite muito. E a fixação ela é pequena. Então nós temos esse cenário aqui, de pasto degradado, com potencial para a gente aumentar 4,5 A por hectare em média,
pode chegar até valores maiores do que esse, e produzir soja de forma economicamente viável. Então, o que eu digo? Logicamente que a expansão da cultura da soja no MS hoje, eu digo que está na mão do pecuarista. Porque são os pecuaristas que têm essas áreas com esse espaço em processo de degradação. Então, a expansão está na mão do pecuarista. Ou o pecuarista renda, ou ele entra num sistema de produção e integração lavoura-pecuária. Certo? Esse é meu ponto de vista hoje que eu tenho. Então, num sistema de entrar na integração lavoura-pecuária, nós temos que começar pela base. E essa base, ela não é barata. Então, nós vamos pegar um solo totalmente degradado, nós vamos corrigir esse solo, melhorar a química desse solo, melhorar toda a fertilidade que não existe praticamente, e vamos fazer o quê? Entrar aqui e ter soja produtiva. Porque o sistema tem que ser sustentável. O que seria a sustentabilidade, ser um sistema sustentável? Ele tem que ser economicamente viável, tem que dar retorno econômico, certo? Com 0,3, 0,4 A por hectare, tem retorno econômico? Difícil, né? Uma produção de soja abaixo de 45 sacos de soja por hectare, há possibilidade de ter um retorno econômico? Difícil também, né? Então, nós temos que trazer o quê? Sustentabilidade. Tem que perdurar, tem que manter esse sistema produtivo. E esse momento inicial aqui, ele é muito importante. Qualquer erro que você faça aqui nessa correção química do solo inicial, é difícil de corrigir. Eu vou mostrar mais para frente como é complicado você fazer uma correção após a implantação de um sistema como esse. Então, a abertura, o início desse sistema tem que ser muito bem planejado, muito bem feito, para não ter que refazer o sistema novamente. Há muitos casos que amigos, parceiros, a gente acaba participando, tem um sistema, implantou o sistema, fez uma implantação muito errônea, digamos assim, com baixa produtividade. Vocês têm uma ideia que os produtores, quando abrem uma área em solos arenosos, muitos vêm do Paraná, outras regiões, chega na nossa região, até mesmo produtores da nossa região, entram nesses solos arenosos, produzindo 30 sacos de soja por hectare. 30 sacos de soja por hectare. Vocês acham que isso é possível? Ser viável um sistema, ser sustentável? Difícil, né? Então é isso. Para entrar nesse sistema aqui, temos que ter muita cautela nesses primeiros passos iniciais, a correção dessa química do solo, a pastagem reformada, reformar essa pastagem antes, depois entrar com a palhada, com cobertura do solo, com uma estruturação melhor desse solo, com uma química já corrigida. Ótimo, esse seria uma receita muito boa. Só que muitas vezes o produtor rural não dá tempo de fazer isso, certo? Não dá tempo de preparar tudo isso daqui, é quase um ano antes de preparação. Não dá tempo. Então, ele não dá tempo, a correria é grande para abrir área, a correria para chegar ao calcário, o financiamento, como nós ouvimos na palestra anterior, a liberação desses valores, para poder comprar calcário, para poder abrir a área. Então, é difícil. Vai inviabilizar? Não vou plantar porque eu não tenho palhada? Não é bem assim. Pela experiência que a gente tem, essa vivência prática, experiência como produtor, experiência como engenheiro agrônomo, como pesquisa, toda essa nossa vivência, mostra que há possibilidade, sim. Depende do cenário, depende de todas as situações. Se implantar um sistema, não deu tempo, não tem como, eu não vou plantar, é difícil ficar um ano sem plantar. Como é que paga as contas, né? De uma forma bem sustentável, bem organizada, é possível, sim, abrir uma área. Não estou falando que devamos fazer isso, né? Abrir uma área sem palhada, abrir uma área sem uma correção prévia, essa receita bonitinha de bolo. Mas, na prática, muitas vezes não é possível e a gente tem como implantar, assim, um sistema. Pulando algumas etapas, infelizmente, não é o ideal, mas podemos pular e implantar um sistema. Então, entra aqui com o plantio da soja, todo se prepara praticamente um ano antes, entra com o plantio da soja e vai rodando o sistema lavoura e pecuária. A integração, entrou na integração. Agora, soja e pecuária. Soja e pecuária, podemos ter soja, o produtor pode optar por parte da área dele com milheto, com sorgo, diversificação de culturas, fazer uma rotação de culturas, não precisa ser apenas soja e pasto, soja e pasto. Podemos fazer uma diversificação, consórcio também é possível entrar nesse sistema, consórcio ali braquiária juntamente com milheto, juntamente com sorgo, certo? Depende da braquiária,
Depende da cultivar que vai ser utilizada. Há uma decumbens, é melhor no consórcio? Sim. Há uma rosiziense? Também. Interessante. Então, tem que ver qual que seria o melhor material para fazer um consórcio como esse. Então, há uma diversificação. É necessário ter uma rotação de cultura, uma diversificação desse sistema. Então, o que eu falo? É interessante, sim, que o produtor rural, o pecuarista, pare, reflita que é mais barato ele entrar com um sistema, uma soja no sistema como esse, onde é possível, certo? Tem condições mínimas aí, pluviométricas, para poder produzir, entrar no sistema como esse, do que reformar um pasto. Porque o custo de reforma de um pasto ele é muito alto, quase inviabiliza a pecuária, certo? Praticamente viabiliza. 4 mil, 5 mil reais por hectare é muito alto. Para ter os mesmos resultados que tem na questão da integração lavoura-pecuária, não tem o mesmo resultado. Porque a capacidade de fixação de nitrogênio da soja é muito alta. Chega até 400, 500 quilos de nitrogênio por hectare. Como é que você vai colocar isso como ureia? Como é que vai ficar seu custo? Vai estourar o custo. Então, não tem como. Então, para entrar num sistema como esse, temos que levar em consideração, vamos pensar nesse ano agora, está desafiador, certo? Como é que está o nosso cenário para a soja? O preço da soja caiu. O preço do insumo também caiu, certo? O ano passado, o que nós tínhamos um custo aqui, segundo os resultados da ProSoja, certo? Nós tínhamos o quê? Foi um custo de R$ 6.860. O que estava dando isso a R$ 160? 43 sacos de soja por hectare. Esse é o custo. Não estou falando de arrendamento de terra, que seria mais uns 10 sacos, em média, por hectare, sem arrendamento. Parece exagero, mas esse é o custo que ocorreu. Está dentro de uma realidade, tá? A gente que mexe com as planilhas aí, pessoais da gente, com a produção da soja, a gente observa que a ProSoja, esses resultados deles estão muito dentro de uma realidade. Está muito dentro de uma realidade. Então, ficou muito bem feito esse levantamento. Mas é um custo onde coloca todos os fatores praticamente. Ó. Observa, depreciação de benfeitorias, seguro capital, remuneração esperada do capital. Então, todos esses custos estão dentro e tem que levar em consideração, certo? Aí o produtor rural foi lá, não vendeu a soja a R$ 160, acreditando que essa soja ia subir para R$ 180. O que aconteceu? O custo foi para 57 sacos de soja por hectare. O que aconteceu agora na safra? Nós estamos vivenciando hoje R$ 118 o saco de soja. E aí, como é que ficou o seu custo de produção? Certo? Ficou muito alto o seu custo de produção. Quase inviabilizou. Então não é só produzir soja na areia ou na argila, não é só produzir. Nós temos que ter uma boa orientação para poder não cometer erros como esse daqui. Tá? Então, olha só o que aconteceu. Chegou a esse custo. Conheço colegas que aconteceu isso daqui. Ó. Vendeu soja a R$ 120, 57 sacos de soja, o custo dele passou de 43 para 57. E o arrendamento? 67 sacos de soja por hectare. Então, aí complicou, né? Aí ficou difícil. Aí pensando a questão do custo, olha só, 2020 e 2021, 48 sacos de soja por hectare, 41,7, 42, e eu estou aqui estimando, né, como será o custo de produção da safra 2023 e 2024. Eu estou imaginando, tá? Com base no que os fechamentos de alguns insumos, eu estou estimando que vai chegar a basicamente isso daqui, uns 44 sacos. Parece exagero, mas é uma realidade. Eu estou imaginando que vai chegar nisso daqui. O que eu quero chegar? A soja está R$ 100, o custo está 48, a soja está 130, 160, está 42 sacos de soja por hectare. Então, oscila o preço da soja, mas o insumo cai. Se cai o preço da soja, os insumos também caem. O mercado tenta equilibrar. Imagina, se nós estivéssemos hoje comprando glifosato a R$ 110 o quilo do glifosato, como foi ano passado. Impossível, né? Não tem como. Hoje nós estamos com glifosato a R$ 33. R$ 33, imagina, 110, ano passado foi para R$ 33 agora, esse ano. Um cletodin, amargoso, temos que controlar amargoso, 2 aplicações, 60 e 70 reais ano passado, esse ano está R$ 33, R$ 35. Imagina, olha como caiu. Falo os herbicidas, porque é um custo alto com relação a herbicidas. Então, o que eu estou tentando chegar é que vai ficar mais ou menos isso daqui o custo, certo? Então, o custo é mais ou menos isso daqui, em sacos de soja. Está oscilando, mas vai ser mais ou menos isso daqui. Então, vamos ter cuidado. Por quê? Nós temos que ter um bom manejo aqui desse custo. Temos que reduzir essa saco de soja por hectare.
certo? E tem N fatores que a gente pode trabalhar. Então, cuidado, por quê? Se não fizer uma boa venda aqui, a produtora falar R$100, a soja disponível está 118, fechou 117, 118, chegou 121 essa semana, e a soja futuro chegou a R$109, tá? Semana passada chegou até R$113. Olha só, o produtor muitos já fecharam os insumos, já fecharam. Aí estão esperando essa soja chegar a R$120, R$125. Será que isso vai acontecer? Para onde vai esse custo? Se fechar mais ou menos agora, vai dar em torno de 40 sacos por aí de soja, um custo geral. Não estou falando dos insumos, é todo o custo de produção. Se o produtor fecha agora, ele vai ter mais ou menos isso daqui. Mas o produtor quer esperar chegar a R$120. Muitos estão esperando chegar a R$120 para poder fechar. Muitos que eu converso. 120. Não sei. Então, eu acredito que nós temos aqui um alto custo de produção, nós temos que trabalhar de forma muito bem racional, muito bem ponderada. Dentro desse custo de produção, só os insumos, 50% do custo de produção é adubação. Adubação. Então, 50% vem adubação e correção. Nossa, 5 minutos? Vai ser difícil, hein? Jesus. Então, assim, olha só. Então, 50% desse custo aqui, ele vem com o quê? A correção e manutenção da fertilidade do solo. 50% do custo. Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar de forma racional essa questão da fertilidade do solo. Como trabalhar de forma racional? Nós temos que levar em consideração, eu levo em consideração esse manejo 4C. O que é isso? A hora certa de aplicação do adubo, o local certo, a dose certa, a fonte certa, e levando em consideração ambiental, social e econômico. Tem mais informações nessa publicação aqui de um livro, eu publiquei em 2018. Aí tem mais informações sobre esses detalhes aqui. Mas o que é isso? É um manejo racional. Aplicar o adubo na hora certa, com a fonte certa. Hoje, até o Alessandro comentou sobre uma fonte de fósforo, né? Então, tem várias fontes de fósforo. Qual seria a melhor fonte de fósforo para poder ser utilizado? Tá? Então, temos que pensar nesses fatores. Agricultura de precisão. O que a gente consegue com a agricultura de precisão? Racionalizar essa questão das doses dos produtos. Então, para que aplicar produto onde não há necessidade? Certo? Então, aplicar a dose certa, na hora certa, no local certo. Ok? Se nesse vermelho eu preciso de mais calcário, então vamos aplicar mais. Se no verde eu preciso de menos calcário, vamos menos. Então, a agricultura de precisão traz aqui essa capacidade de racionalizar a questão da adubação. Nós estamos falando de 50% do custo de produção com adubação, da adubação, dos custos dos insumos, então nós temos que racionalizar isso daí. Tá? Então, onde nós gostaríamos de chegar? Vou dar uma pulada aqui, porque meu tempo está curto, mas é isso, é 0,4A, gerar sistema, produzir passagem de qualidade, reduzir a emissão de gás de efeito estufa, fixação do carbono, soja de qualidade, 65 sacos e 4A por hectare. Essa é a nossa realidade de solos, como eu falei anteriormente. Solos arenosos, com 10% de argila, é de 6%, pessoal, até 14% esses neossolos. É isso que nós estamos vivenciando. Não tem nada de nutrientes nesse solo. É isso daqui, ó. O pH 4,7, cálcio baixo, magnésio baixo, não tem praticamente nada. Mas isso aí é possível de correção. Nesse pH, eu vou falar um pouquinho sobre o pH do solo, porque ele impacta muito na questão de fixação de nitrogênio pela soja. E numa abertura de área, esse é o principal ponto que limita a nossa produtividade. Então, o pH do solo, ele interfere o quê? Disponibilidade dos nutrientes no solo, certo? Então, nesse mapa aqui, você observa que o pH vai de 4,4 a 5,2, com a média de 4,8. 4,8 é muito ruim para o desenvolvimento da soja, 4,8. Média, 4,8. Então, lugares aqui de 4,4, praticamente não tem nodulação nenhuma, tá? Então, olha aqui a racionalização da aplicação de calcário. Nós estamos falando de 0,6 em um local aqui até 4,5, média de 2,5. Você vai aplicar 4,5 toneladas geral, custando R$200 a tonelada de calcário? Não vai, né? R$400 por hectare a mais você vai gastar para queimar esse dinheiro todo? É o lucro do produtor rural. Então, temos que conscientizar e aplicar de forma racional. A racionalidade que eu vejo hoje é a agricultura de precisão mesmo, não tem como. Não é um custo absurdo a implantação de agricultura de precisão. Não é. Muitos produtores
coloca, poxa, é muito caro fazer um AP, amostrar, pagar um profissional, comprar uma calculadeira de taxa variável, mas não é esse absurdo todo e é possível ser utilizado. Então, o pH do solo e a questão de alumínio. A partir de 4,7 aqui, acabou alumínio, ele precipita, certo? Então, nós já temos menos problemas com a nodulação. pH de 4,7. Olha esse talhão aqui. Olha só, não tem um nódulo, né? Olha essa situação de um pH 6. Olha só. Então, muda completamente. Tá? Por que isso ocorre? A fixação de nitrogênio pelas plantas, ela depende do quê? Do pH. Um solo com pH acima de 5,1 não é bom, não. Mas, assim, 5,1, o que acontece? A planta consegue ter uma fixação em torno de 335 quilos de nitrogênio por hectare. Aí você pega isso e divide por 80 quilos por tonelada de grão, você tem um potencial aqui de 70 sacos. Então, o pH do solo, você está limitando já a sua produtividade. Ah, Ademar, estou com pH de 4,7. Você não vai produzir soja. Você vai produzir 27 sacos de soja por hectare. Por quê? Com pH 4,7 já tem alumínio disponível. Você já vai ali com a capacidade de fixação de nitrogênio de 129 quilos por hectare. Divide por 80 vai dar o quê? Potencial de 27 sacos de soja por hectare. É o que acontece nas aberturas de área. Nós temos aí médias de 20, 35 sacos de soja por hectare. Não digo que é só esse o fator, mas é isso, um dos fatores que impacta muito, certo? Essa correção do pH do solo. É o básico do básico. Poderíamos falar de fertilidade do solo. Aqui tem o nosso colega aqui de fertilidade do solo também, né? O Renato Roscoe. Então, assim, podemos falar muito de fertilidade do solo, mas esse é um ponto que impacta demais. É a questão do pH. Para a soja, porque ela é muito sensível, certo? Muito sensível aqui na fixação de nitrogênio. Aí, olha, observa aqui. O que acontece nesse mapa aqui? Nós temos aqui 70 sacos de soja por hectare, 46 sacos de soja por hectare e 27 com os potenciais. Com base no nosso pH aqui, que está ruim demais, certo? Vamos parar e pensar. Falando daquele custo lá de 44 sacos, estimativo para esse ano, como é que essa área vai pagar? Não paga, né? Então, essa área está negativa. Como é que a gente não vai fazer uma correção de forma racional? Ah, vou aplicar calcário aqui nessa área? Menos. Aqui nessa área, muito mais calcário seria necessário, né? Observa só. Então, é isso que acontece. Nós temos que fazer de forma racional, não podemos dar bobeira de não corrigir onde é necessário. A nodulação da soja é isso aqui, V3, certo? Se não aparecer aos primeiros nódulos, dificilmente você consegue recuperar isso. Ah, vou fazer a aplicação foliar de inoculante. Ah, me recomendaram foliar. Não faz isso não, porque não dá resultado satisfatório. Eu já fiz isso debaixo de chuva, testando 50 doses e não vi resultado satisfatório. Por quê? Tem que ocorrer a infecção no momento inicial. Quando começa a sair os primeiros sistema radicular ali, ocorre a infecção. Está menos lignificado o sistema radicular. Se você aplica sobre o solo, como é que essa bactéria até chegar lá, ocorrer a infecção, produzir a nodulação, já foi. Vamos para o próximo ano. Então é isso. Geralmente, nas aberturas de área, nós temos em torno de 5 a 25 nódulos. É baixo isso daí. 5 a 25 nódulos, é muito baixo. Não tem como ser sustentável algo como esse. A fixação de nitrogênio, eu vou passar rápido, porque o meu tempo já foi, né? Mas é basicamente isso. Nós estamos saindo ali naquela condição. Isso aqui era em Indaiá, tá? Uma área de Indaiá. Aquela foto anterior que eu coloquei, área de Indaiá. Então não tinha nada, mais nada. Então nós transformamos a área inteira disso daqui. Olha só, como é que a gente entra no nitrogênio? Como a palestra anterior comentou, entrada de nitrogênio, as leguminosas ou adubação, certo? É assim que a gente entra nitrogênio no sistema. E como que vai produzir matéria seca, proteína, sem nitrogênio? É possível isso? Não tem como, certo? A base é nitrogênio. Então é isso, a entrada de nitrogênio aqui no sistema é o quê? A leguminosa ou adubação química. Adubação química fica inviável economicamente. Esse trabalho aqui nós publicamos, uma orientada minha, é a Simone Encinas. Nós publicamos esse trabalho, fizemos um trabalho 3 anos seguidos aqui, mas já vinha 10 anos já o sistema de integração lavoura e pecuária, e aí nós avaliamos por 3 anos, aqui várias profundidades, com várias coberturas, né? Coberturas aqui do solo. Então aqui, o 5 é rosisiense,
tá? Rosiziense. Observa, quantas toneladas aqui? Está em torno, em média, de 0,5 tonelada de nitrogênio disponível por hectare. Então, é uma quantidade muito boa de nitrogênio. Para vocês terem uma ideia que, conforme a cultura aqui de cobertura, vai alterar essa questão de disponibilidade de nitrogênio, certo? Então, ela consegue fixar, cada uma consegue fixar, acumular nitrogênio de formas diferentes, certo? Eu vou pular isso daqui, mas é basicamente assim. Eu quero mostrar aqui, a matéria orgânica do solo não é só estar observando aqui sobre o solo. Ela tem que sofrer um processo todinho de decomposição, mineralização, até você conseguir ser identificada na análise de solo. Não é assim, tem um palhado sobre o solo, mas a matéria orgânica subiu. Não, não sobe. Ela acontece diferente, ó. Não há diferença significativa, mas é isso que ocorre. O primeiro ano, solo arenoso. O primeiro ano até o quarto ano. Em torno de 1,2% de matéria orgânica no solo. E aí, como é que fica o desenvolvimento dessas bactérias, bradyrhizóbio, que precisam de matéria orgânica para formar colônias no solo? E aí, como é que fica? Vamos reduzir as doses de inoculantes nos próximos anos, porque já foi soja primeiro ano, segundo ano, e como é que fica esse manejo do inoculante? Tem que ter cuidado. Sem matéria orgânica não tem a proliferação das bactérias. Essa aqui é a fase de... Eu falo assim, é a fase crítica, porque é a fase inicial, a fase de transição, fase de consolidação e fase de manutenção. Um sistema como esse, integração lavoura-pecuária, ele não vai ter estabilização, não vai ter consolidação com 5 anos. Tem produtor que fala, eu tenho 3 anos de lavoura aqui, já está suficiente, já tenho uma boa condição, né? Tenho boa condição, minha produtividade vai subir? Não. Nós somos na fase inicial, 0 a 5 anos, a fase inicial. A fase de transição, quando a gente começa a fertilidade do solo, já está mais equilibrada, o teor de matéria orgânica já começa a subir, já sai 1,5% de matéria orgânica no solo arenoso, muda a cor do solo. É outro solo. Falo de 1,5, parece baixo, né? Mas muda a cor do solo. Tão eficiente que fica, né? O solo muda totalmente a composição dele. Então, essa é a fase. A fase de transição desse sistema de integração lavoura-pecuária leva de 5 a 10 anos, fase de consolidação de 10 a 20 anos e a manutenção acima de 20. Manutenção, aí é só a reposição do que é necessário. Esse aqui é um exemplo, passar rápido, mas olha, como eu falei anteriormente, às vezes o produtor rural ele não dá tempo de preparar o solo. Na prática é diferente. Não dá tempo. A correria é grande. O recurso sai em cima da hora, é um atropelo. E aí, não vai plantar? Calma. Esse exemplo aqui, o que acontece? Deu 53, um pouco mais de 53 sacos de soja por hectare. Teve seca, como é normal nesses solos arenosos, nessas regiões secas, é normal alta temperatura. Então, se prepara para isso. Não adianta achar que nós teremos uma condição climática favorável algum ano, é muito difícil. Sempre vai ter uma seca, alta temperatura, tem que ter cuidado com as cultivares que coloca, um material mais tolerante a alta temperatura, e mesmo que produza um pouco menos, potencial menor, mas cuidado com altas temperaturas nos solos arenosos. Esse aqui é o diagnóstico da composição nutricional. Esse trabalho eu vim desenvolvendo por vários anos, desde a minha graduação, mestrado, doutorado, e fui desenvolvendo. O que nós chegamos aqui? Eu cheguei a equilibrar essa equação aqui, uma equação que esse zero aqui seria uma lavoura com produtividade de 70 sacos de soja por hectare. Meu padrão, minha norma. Tá? Antigamente, eu comecei com o DRIS, Sistema Integrado de Diagnóstico e Recomendação. Depois, eu observei que o DRIS não encaixava mais nas análises multivariadas, não evoluía e não dava uma resposta legal com relação aos dados de campo. Aqui eu comecei a trabalhar com esses sistemas, certo? O sistema de diagnóstico de composição nutricional, que leva em consideração o balanço de nutrientes dentro da planta. O que nós fazemos? No talhão, fazemos essas análises foliares, temos ali o balanço de nutrientes cruzando ali com a agricultura de precisão, e nós temos ali quais são os elementos que mais estão limitando a produtividade, levando em consideração aquela lei do mínimo, certo? Esse barril aqui. O que acontece nesse barril? Na lei do mínimo, fala o seguinte: o elemento que está em deficiência é o que mais limita a questão da produtividade. Se você não corrigir ele, não tem como. Você pode colocar ali fósforo, muito mais fósforo do que o necessário. Pode colocar
Pode aumentar a dose de fósforo, mas se você não corrigir o enxofre, não tem como corrigir o boro, também não, o zinco também não, e assim por diante. Tá? Deficiência de nitrogênio em soja, em solo arenoso, é natural que ocorra. Baixo teor de matéria orgânica, nem 100% do nitrogênio que a soja precisa, ela está ali ela está fornecida pelos bradyrhizóbios, pelas bactérias, certo? Então, parte desse nitrogênio vem do solo. Com baixa matéria orgânica, é natural que isso ocorra. Vou pular isso aqui porque não tem tempo mesmo. Mas isso aqui basicamente o quê? Uma análise no primeiro ano, certo? Primeiro ano, nitrogênio, olha só, deficiência de nitrogênio na soja, certo? Até eu entender isso daí levou algum tempo. Mas é isso aqui, ó, deficiência de nitrogênio na soja, matéria orgânica baixa, você não coloca, não estou falando para colocar nitrogênio mineral em soja, não é isso, não é esse o ponto, mas é o quê? Você elevar o teor de matéria orgânica, melhorar a questão da nodulação, que é possível você corrigir. Foi o que aconteceu aqui, ó. Melhorou esse ponto, só que aí, questão econômica, eu falei, potássio seria temos que corrigir potássio. Aí, não tem dinheiro, então tá bom, deixa potássio. Aí o potássio limitou a produtividade. Chegou a 60 sacos, mas com potássio limitando. Aí eu não tenho o próximo gráfico aqui, mas você corrigir o potássio, vai subindo os patamares, tá? Esse é um resultado aqui no talhão esse ano agora, segundo ano, 65 sacos de soja por hectare. Até o produtor, parceiro nosso, amigão, veio na última palestra, aí ele até conversou com o pessoal que for assistir lá na Expo Grande, e é isso, ó, 65 sacos, no segundo ano, solo arenoso com 8,5% a 14% de argila, certo? Esse é o cenário. É possível conseguir? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas tem que ter o quê? Racionalização desses fatores todos. Agricultura de precisão, balanço de nutrientes na planta, aplicação de forma racional, certo? Na minha conclusão, o que eu chego aqui? Temos que usar de forma racional os insumos. O custo de produção está muito alto. Muito alto. Então, nós temos que racionalizar isso daí. Um dos pontos críticos, porque eu bati em cima podemos conversar sobre cultivares, posicionamento, taxa de semeadura, outros fatores, mas não. Por quê? 50% mais ou menos do custo dos insumos ali é o quê? Adubação, correção do solo, manutenção da fertilidade. Então é isso, por isso eu peguei nesse ponto. Então é isso, na minha conclusão, racionalizar, aplicar na hora certa, local certo, a fonte certa, a dose certa, e pensando toda essa questão ambiental, excesso de aplicação de adubação é interessante? Não, não é. Causa vários problemas ambientais e econômico também, porque o produtor rural não vai aguentar, né? Então temos que ter essa noção. Então, levando isso aqui em consideração, certo? Trabalhando com uma agricultura de precisão, certo? A balanço de nutrientes na planta, são esses fatores que a gente vai conseguir inserir essa soja nesses solos arenosos, aumentar a questão da produtividade aí dessas lavouras, aumentar a questão da taxa de lotação animal, é isso que a gente vai conseguir. Vamos colocar nitrogênio no sistema com a leguminosa, mas tem que produzir, logicamente, acima de 45, 50 sacos de soja por hectare. Na areia, sim, sem dúvida nenhuma vai dar certo. Acabou, né? Essa hora, né?